Boa noite, pessoal. Na aula de hoje, vou tratar sobre esse artigo, a história regional e local, contributos para o estudo das identidades locais. Eu vou falar hoje mais só sobre esse artigo mesmo, passar por ele e algumas considerações e comparações com a realidade do Brasil eu vou deixar para a próxima aula, que eu preparei uma questão para que vocês possam responder. Eu vou deixar para essa próxima aula. Separei alguns pontos importantes desse artigo, tá? Para a gente entender o que é essa história regional e local. E a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que ele foi um artigo desenvolvido com a realidade de Portugal, né? Quem escreve é uma portuguesa e ela vai tratar sobre como é feita essa história regional e local lá em Portugal, tá? E ela quer mostrar com esse artigo, principalmente, como que esse tipo de história contribui para que aconteça uma construção de uma identidade local. Porque muitas vezes é por meio desse debruçar sobre esse tipo de tema é que faz com que a localidade estudada floresça para a sua identidade, tá bom? Ela salienta aqui nas próximas linhas que, como metodologia ideal para o estudo dessa história regional, ela fala que é a transdisciplinariedade, que é o que a gente chama basicamente de interdisciplinariedade aqui no Brasil, tá bom? E ela mostra também que com a museologia é possível a gente difundir melhor essa história cultural, essa história regional e local, tá? Porque, pelo que eu pude perceber, a realidade de Portugal é bem diferente da nossa. Eles têm um apreço muito maior com isso e foi, num dado momento, como a gente vai ver no texto, incentivado essa busca por essa história local, tá? Ela coloca aqui no próximo parágrafo falando que o início dessa busca por uma história local se deu no ano de 1720 com a criação da Academia Real da História, tá bom? E as primeiras tentativas foram com esse acadêmico, Manuel Caetano de Souza, né? Que foi buscar, junto aos arquivos e cartórios das cidades, né? Informações para poder construir uma história, tá? Se a gente for parar para pensar, muito da história de antigamente se deve principalmente por esses arquivos, né? De paróquias, arquivos, algumas vezes de câmaras municipais, de prefeituras, porque naquela época muitas vezes não existia jornal, né? Não era uma coisa muito difundida. Com o passar do tempo, só que isso foi se desenvolvendo, tá? Ela vai tratar um pouco também o desenvolvimento em Portugal sobre esse tipo de busca, né, por essas memórias, tá bom? Mas ela fala que o principal defensor dessa história local foi o Alexandre Herculano lá, porque ele realmente buscou isso, né? É, ele fez, como eu falei, promoveu a publicação, acredito que seja uma revista de monografia sobre histórias locais, tá? E isso gerou essa portaria que recomendava que as câmaras municipais tipo, coordenassem e recolhessem informações sobre o município e guardassem isso, né? Ela salienta muito a importância que isso teve, tá? Por que que ela fala que é tão importante essa portaria que aconteceu graças aos esforços do Herculano? Porque a história de um país não se faz sem o contributo da história local, né? Eu acho que essa é uma frase muito importante que a gente precisa ter em mente com este texto. Por quê? Um país ele é feito, né, das suas particularidades locais.
Se a gente for parar para olhar, por exemplo, o Brasil, né? Nós só podemos dizer que somos brasileiros se a gente olhar para a particularidade de cada lugar, né? Para as festas do Nordeste, para a cultura do Sul. Então, um país ele só consegue ver a sua imagem refletida, vamos dizer assim, quando ele olha para suas histórias locais e monta esse quebra-cabeça, tá bom? Mas não foi muito bem aceita, né? Continuando aqui com o texto, não foi muito bem aceita, num primeiro momento, essa portaria, né? O Dom Pedro V não ficou muito feliz com isso. Ele achava que iria, vamos dizer assim, diminuir muito o foco da história e aumentar a quantidade de histórias que poderia ter num país inteiro, tá? Mas ela mostra que, com o passar do tempo, dentro dos currículos universitários, foi se buscando essa volta para a história local com o passar do tempo. O que eu achei interessante aqui, falando aqui sobre Coimbra, né, que num primeiro momento a história local estava voltada para pessoas que trabalhavam em autarquias, ou seja, se a pessoa trabalhava dentro de uma prefeitura ou de uma câmara municipal de Portugal, ela necessariamente precisaria saber trabalhar com essa história local. Então, eles desenvolveram esse curso primeiro para essas pessoas. E aí, com o passar do tempo, isso foi se aprofundando mais dentro, né, do currículo acadêmico, principalmente porque muitas pessoas, né, que como fala, né, muitas pessoas começaram a utilizar a história local como fonte de trabalho de conclusão de curso, seja para curso superior graduação como para pós-graduação. A gente tem até o exemplo aí na sala do Juan, que está fazendo sobre a história das festas da Festa das Nações de Vargem Grande. Então, isso foi sendo desenvolvido ao passar do tempo dentro de Portugal, tá? E, de certa maneira, a história local, ela não é construída se ela não tem esse apoio e esse incentivo do local que está sendo estudado. O que ela vai trabalhar isso um pouco melhor na hora que ela começar a tratar sobre a metodologia, tá? Então, já vou passar um pouco mais para baixo, porque ela vai falar um pouco sobre a Inglaterra, a Espanha, a França, como a história regional se desenvolveu lá. Mas acredito que isso não tenha muito interesse para nós. Então, começando aqui, ela vai falar sobre a metodologia, né? Então, ela já havia dito para nós lá no início do texto que, para ela, a melhor metodologia a ser utilizada para análise é a transdisciplinariedade ou interdisciplinariedade. Mas para isso, existe um caminho a ser seguido até a gente chegar na análise propriamente dita. O que ela afirma? Que inicialmente é necessário ao historiador que quer estudar esse local que ele tenha uma interação com esse local ao qual ele quer estudar, que seria essa relação que eu sublinhei para vocês, o homem, o meio e o espaço. Então, ele precisa ter este contato, ele precisa estar ali, viver aquele cotidiano, ter contato com as pessoas ali, ele tem que realmente se colocar dentro daquela realidade, que é basicamente, vamos usar o exemplo do Juan aí, porque está mais perto da gente. O Juan é de Vargem, o Juan vive a Festa das Nações, então ele tem muito mais propriedade para tratar sobre este assunto do que uma pessoa que é de fora. Por isso que é necessário que tenha essa habituação da pessoa que quer estudar esse local em si. Então, esse fator geográfico, né, delimitar o que é, qual é o espaço que você quer tratar e estar inserido dentro dele é muito importante, tá bom? Após você ter esse fator geográfico delimitado, você precisa delimitar a periodização que você quer trabalhar. Qual vai ser o período que você vai tratar dentro dessa história local? Não só para a história local, mas em qualquer tipo de
trabalho que a gente for fazer sobre história, é necessário, né, essa periodização, que como fala aqui mais embaixo, que ela cita Borges Coelho. O historiador é um manipulador do tempo no sentido em que o fixa em palavras, mas segundo o mesmo autor, o instrumento básico do historiador, a sua fita métrica ou compasso, é a cronologia. Então, é necessário ter essa periodização do que você quer tratar, para aí assim você realmente pegar essa transdisciplinariedade e utilizar ela, tá bom? Vou descer aqui um pouco dentro do artigo, porque ela fez um esqueminha aqui embaixo que fica muito mais claro essa transdisciplinariedade, tá bom? Então aí, ó, ela fala que para você compreender a história regional e local, você precisa ter um conhecimento da literatura local ou se utilizar dela para compreender, uma arqueologia industrial, rural, uma biologia, a geografia, a geologia, a sociologia, a museologia, o patrimônio desse local, a paleografia, que é basicamente o estudo de textos ou manuscritos antigos, que é realmente se decifrar linguagens antigas, tá bom? A gente vê isso mais claramente aqui na América, na nossa América, para entender, por exemplo, a linguagem dos maias, dos incas. Isso seria o estudo da paleografia. Continuando aqui, a psicologia social, a história oral, a toponímia, que é o estudo dos nomes dos lugares. A partir do nome do lugar, você tentar entender a origem desse lugar. A antropologia, a história das áreas regionais, a demografia, a história do municipalismo, porque, pelo que eu vi pelo texto, lá é muito desenvolvido isso, né? Principalmente depois como fala? Daquele decreto lá que teve em Portugal pelo Alexandre Herculano. A história, você vai ter que precisar da instituição política, da cultura, das mentalidades, do econômico-social. E a etnografia e a etnologia, elas são complementares. A etnografia é o registro descritivo da cultura material de um determinado povo, e essa etnografia, ela é a fonte de estudo da etnologia, tá bom? Então, isso seria a transdisciplinariedade para ela, se utilizar de todos esses conhecimentos para construir essa história regional e local, tá? Depois, só um instante, aqui. Depois ela vai tratar um pouco sobre os museus locais, tá? A importância desses museus locais. A gente tem aí o Otávio, que trabalha durante muito tempo no museu, que também pode, já contou muitas das vezes para nós, mas também pode contribuir novamente com isso. Qual que é a importância, né, desse museu local? Para que ele serve? Por que é necessário, vamos dizer assim, cada cidade ter o seu museu local? Porque é a partir daquilo que aquele museu recolher é que ele vai responder questões ligadas à identidade local. Que são basicamente essas perguntas que ela fala, de onde vimos, qual é o nosso patrimônio, quem somos, qual é a nossa história e assim por diante, tá bom? Então, o material que o museu local reúne, ele contribui, juntamente com a análise da história local, para a construção de uma identidade desse local, tá? Ela usa depois aqui um exemplo, né, de Vila Franca de Xira, que pelo que eu entendi ali, é uma comunidade que fica perto de Lisboa. Como é que você se utiliza, né, de um trabalho ali dentro para desenvolver isso, tá bom? E ela finaliza basicamente com isso, né? Que é necessário, na hora de construir essa história, ter uma preocupação com a sociedade como um todo, não somente com aquele pequeno grupo, daquele pequeno local com o qual você quer tratar, né? Porque aí você vai ter uma visão muito melhor do que é aquela sociedade, né? E aqui ela fez um outro esqueminha também, que simplifica um pouco quais são os objetivos em comum da história local com o museu local, né?
conhecimento da história das comunidades locais e respectivos territórios, municípios, regiões, né, daquele local em si, que leva a uma descoberta dessa identidade local, tá bom? Com relação a esse artigo, é basicamente isso que eu queria trabalhar com vocês hoje, tá bom? Para a próxima semana, eu vou utilizar esse mesmo artigo, mas vou fazer algumas considerações sobre a nossa realidade, para que vocês possam pensar e aí responder a pergunta, tá bom? Obrigada, e hoje é isso.